Hum. Bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindos ao nosso Clube do Livro Psicocibernética. Meu nome é Aline Carvalho, sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. Quem está acompanhando o nosso Clube do Livro já percebeu um diferencial aqui. A leitura é focada para você, mulher. Então, por isso ela é feita na forma feminina muitas vezes. E por isso que às vezes eu demoro um pouquinho, tá, gente? Porque aí eu tenho que olhar ele, lembrar que é ela, né? Tá escrito homem, eu falo nós mulheres. Por quê? É para você se ver dentro dessa leitura, é para você se sentir dentro dessa leitura e é para você colocar em prática aquilo que você está lendo. Esse é o diferencial que eu criei com todo amor e carinho, especialmente para vocês, minhas alunas maravilhosas do Clube do Livro. A gente já está na página 31 desse livro. A autoimagem pode ser mudada. E vamos lá para a nossa leitura. As histórias de numerosos casos mostram que nunca se é jovem ou velha demais para mudar a autoimagem e assim começar a viver uma nova vida. Uma das razões de parecer tão difícil mudarmos nossos hábitos, nossa personalidade ou nosso estilo de vida é que, até agora, quase todos os esforços de mudança se direcionaram para o eu, por assim dizer, em vez do centro. A narrativa de numerosos pacientes é algo do tipo: se você está falando sobre pensamento positivo, já tentei, e simplesmente não funciona para mim. No entanto, um simples questionamento revela que esses indivíduos tentaram empregá-lo em circunstâncias exteriores pontuais, em algum hábito ou desajuste de caráter específico. Vou conseguir esse emprego, vou ficar mais calma e tranquila no futuro. Esse empreendimento vai dar certo. Mas nunca imaginaram mudar sua forma de pensar sobre o eu para alcançar tais coisas. A gente viu no livro passado que o ser, o eu, faz total diferença. Jesus nos advertiu sobre a insensatez de colocar um remendo de tecido novo em uma roupa velha ou de colocar vinho novo em odres velhos. O pensamento positivo não pode ser usado como um remendo ou uma muleta para a mesma velha autoimagem. Na verdade, é impossível pensarmos positivamente sobre uma situação particular enquanto mantivermos um conceito negativo do eu. E numerosos experimentos mostram que, uma vez que o conceito do eu é alterado, realizam-se com facilidade, sem esforço, outras coisas coerentes com esse novo conceito. Um dos primeiros e mais convincentes experimentos nessa linha foi conduzido pelo falecido Preskov Leck, um dos pioneiros da psicologia da autoimagem. Leck concebeu a personalidade como um sistema de ideias que devem ser todas parecer coerentes entre si. As incoerentes com o sistema são rejeitadas, desacreditadas e não postas em prática. Aceitam-se apenas ideias que parecem coerentes com o sistema, no centro dele, a pedra angular, a base sobre a qual todo o restaurante é construído. Está o ideal do ego, do indivíduo, sua autoimagem ou a concepção de si mesmo. Leck, como professor, teve a oportunidade de testar sua teoria em milhares de alunos. Leck teorizou que se um aluno... Vamos lá. Leck teorizou que se uma aluna enfrentasse dificuldades significativas para aprender um determinado assunto, talvez fosse porque, do ponto de vista da aluna, seria incoerente aprendê-lo. Leck acreditava, no entanto, que se conseguisse mudar a autoconcepção da aluna, na qual se fundamentava esse ponto de vista, também se mudaria a atitude dela em relação ao assunto. Se a estudante pudesse ser induzida a mudar seu autoconceito, sua capacidade de aprendizagem também deveria mudar. Isso foi comprovado. Uma aluna que errou 55 palavras entre 100 e foi reprovada em tantas matérias tornou-se uma das melhores
soletrantes da escola e obteve uma média geral de 9,1 no ano seguinte. Uma moça, que se viu obrigada a deixar uma faculdade por causa das notas baixas, entrou na Universidade de Colômbia e se tornou uma estudante exemplar. Uma garota que foi reprovada 4 vezes em latim, depois de 3 conversas com o orientador da escola, alcançou a nota 8,4. Uma menina que informaram ausência total de aptidão para o inglês, ganhou no ano seguinte menção honrosa e um prêmio literário. O problema dessas alunas não era a limitação de inteligência ou a carência de aptidões básicas, mas uma autoimagem inadequada. Não tenho uma mente matemática. Sou, por natureza, uma mal soletradora. Identificavam-se com os próprios erros e fracassos. Em vez de dizer, fui mal na avaliação. Olha a diferença de sou um fracasso para fui mal na avaliação. Quando você diz que você é um fracasso, você está se dando uma identidade de fracassada. Quando você fala fui mal na avaliação, você está reconhecendo que aquilo é uma capacidade. Capacidades podem ser aprendidas. Pega essa. Ok? Como seria se no desafio dessa semana você trocasse o sou pela capacidade? Vai ter mais um desafio dessa semana. Trocar sou pela capacidade. Então, sou lenta. Não. Eu detalho muitas coisas. Entende? Então, vai dar trabalho. Vai. Esse desafio vai dar trabalho. Porque você vai falar assim, às vezes, né? Sou desorganizada financeiramente. Aí você vai ter que parar e falar, não, eu não sou. Eu ainda não aprendi a organizar as minhas finanças. Entendeu? Eu sou bagunceira mesmo. Não, eu não sou bagunceira. O meu modo de organizar é diferente. Meu tempo é diferente. Entendeu? Bora lá. Vamos voltar para a nossa leitura. Esse desafio vai ser ótimo para vocês treinarem nos próximos dias, principalmente no final de semana. Em vez de dizer fui mal na avaliação, factual e descritivo, concluem sou um fracasso. Em vez de fui reprovada nessa matéria, dizem sou um fracasso. Aos interessados em aprender mais sobre o trabalho de Leck, recomendamos seu livro Autoconsciência, uma teoria de personalidade. Leck também recorreu ao mesmo método para curar alunas com gagueira e hábitos como roer as unhas. Tenho meus arquivos histórias de casos igualmente convincentes. O homem que tinha tanto medo de estranhos e raramente saía de casa, mas agora ganha vida como palestrante. O vendedor que já havia redigido uma carta de demissão porque simplesmente não estava preparado para vender. E 6 meses depois era o número 1 de uma equipe de 100 vendedores. O pastor que pensava que se aposentar porque a pressão de preparar um sermão por semana deixava seus nervos angustiados. Mas agora faz uma média de 3 palestras por semana, além dos sermões semanais, e nem mais sabe se tem nervos no corpo. Como um cirurgião plástico se interessou pela psicologia da autoimagem? À primeira vista, parece haver pouca ou nenhuma conexão entre cirurgia e psicologia. No entanto, foi o trabalho dos cirurgiões plásticos que primeiro chamou minha atenção para a existência da autoimagem e suscitou certas questões que levaram a um importante conhecimento psicológico. Há muitos anos, quando iniciei a prática da cirurgia plástica, impressionaram-se as mudanças dramáticas e repentinas que muitas vezes a correção de um problema facial instigava no caráter de uma personalidade do paciente. Em muitos casos, a mudança da imagem física parecia criar uma pessoa inteiramente nova. Caso após caso, o bisturi que eu segurava se tornou uma varinha mágica,
que não só transformava a aparência de alguém, mas também toda a sua vida. Os tímidos e reservados ficavam ousados e corajosos. Um garoto tolo e obtuso se transformou em um jovem talentoso e brilhante, que se tornou executivo de uma grande empresa. Um vendedor que perdeu o jeito e a fé em si virou um modelo de autoconfiança. E talvez o mais surpreendente de todos tenha sido o criminoso contumaz que passou quase da noite para o dia de incorrigível, alguém que nunca demonstrou qualquer desejo de mudar, a um detento exemplar, que ganhou liberdade condicional e assumiu um papel responsável na sociedade. Muitos desses casos históricos estão em meu livro Novos Rostos, Novos Futuros. Após sua publicação e os artigos semelhantes em revistas de grande circulação, criminologistas, psicólogos, sociólogos e psiquiatras quiseram se reunir comigo. Ainda que eu não tivesse resposta para tudo que me perguntavam, incentivaram-me a iniciar uma busca. Curiosamente, com fracassos, aprendi tanto quanto ou mais do que com sucessos. Esses eram fáceis de ser explicados, como o caso do menino de orelhas grandes, a quem havia dito que parecia um táxi com as duas portas abertas. Fora sempre ridicularizado, muitas vezes com crueldade. Brincar com colegas significava humilhação e dor, porque não evitaria contatos sociais, porque não iria temer as pessoas e se fechar em si mesmo. Por seu terrível medo de expressar, não surpreendia que o consideravam um idiota. Com a correção do problema, parecia natural que a emoção da causa de constrangimento e da humilhação o levasse a assumir uma vida normal. E foi o que aconteceu. Ou consideremos o vendedor que teve o rosto desfigurado em um acidente de carro. Todas as manhãs, ao se barbear, via a horrível cicatriz marcada na bochecha e a boca torcida de forma grotesca. Pela primeira vez na vida, tornou-se dolorosamente autoconsciente. Tinha vergonha de si mesmo e achava que sua aparência devia ser repulsiva para os outros. A cicatriz tornou-se uma obsessão. Era um sujeito diferente. Começou a se perguntar o que pensariam dele. E logo, seu ego estava ainda mais mutilado que o rosto. Perdia a autoconfiança, vivia amargo e hostil. Com o tempo, focou-se quase não tão somente em si mesmo, assumindo como objetivo prioritário a proteção do próprio bem-estar, assim fugindo de situações humilhantes. Nesse contexto, é fácil entender como a correção do estrago facial e a restauração de um rosto comum mudariam da noite para o dia toda a atitude e perspectiva desse homem, bem como seus sentimentos sobre si, e resultariam em um sucesso no trabalho. Mas, e quando não houve mudanças como na duquesa que viveu tímida e constrangida por causa de um tremendo colombo no nariz? Embora a cirurgia lhe tenha proporcionado um nariz clássico e o rosto harmonioso, continuava no papel de patinho feio, a irmã indesejada que nunca conseguia olhar outro ser humano nos olhos. Seu bisturi era mágico, por que não funcionou na duquesa? Ou, o que dizer de todos os outros que, apesar dos rostos transformados, mantiveram a mesma velha personalidade? Ou, como explicar a reação de pessoas que insistem na ideia de que a cirurgia não lhes afetou a aparência? Todo cirurgião plástico já passou por essa experiência e provavelmente se sentiu tão perplexo quanto eu. Não importa quão drástica seja a mudança física, alguns pacientes insistem em dizer: eu pareço o mesmo de antes. Você não fez nada. Podem ficar quase irreconhecíveis para os amigos e até para a família. Todos empolgados com a beleza recém-adquirida, mas eles próprios insistem que vem apenas uma ligeira ou nenhuma mudança. Comparação por meio de fotografias de antes e depois, além de não ajudar muito, talvez desperte um clima de hostilidade. Por alguma estranha alquimia mental, o paciente racionaliza: claro, posso ver que o calombo não está mais aqui, mas meu nariz ainda parece o mesmo. Ou a cicatriz pode não estar mais aparecendo, mas ela ainda está aqui. Cicatrizes que trazem orgulho em vez de constrangimento.
Ainda, outra pista na busca da evasiva autoimagem era de que nem todas as cicatrizes ou desfigurações resultavam em vergonha e humilhação. Quando ainda era estudante de medicina na Alemanha, vi um aluno orgulhosamente ostentando sua cicatriz de sabre, da mesma forma que um americano usaria a medalha de honra. Para os duelistas, a elite da sociedade universitária, uma cicatriz facial era um emblema comprobatório que implicava boa reputação. A aquisição de uma cicatriz horrenda na bochecha tinha o mesmo efeito psicológico que a remoção da cicatriz da bochecha do meu paciente vendedor. Na velha New Orleans, um negro usava um tapa-olho com o mesmo objetivo. Então eu comecei a entender que um instrumento cortante não tinha poderes mágicos. Poderia ser usado em uma pessoa para atingir uma cicatriz, para infligir uma cicatriz, em outra para eliminá-la com os mesmos resultados psicológicos. O mistério da feurema imaginária. Vamos baixar aqui. Isso. Aí. Para uma pessoa desfavorecida por uma genuína disformidade congênita ou por resultado de um acidente, a cirurgia plástica pode de fato parecer mágica. Com base nesses casos, seria fácil teorizar que a remoção dos defeitos físicos por meio da cirurgia plástica seria uma cura para todas as neuroses, infelicidades, fracassos, medos, ansiedades e falta de autoconfiança. No entanto, de acordo com essa teoria, pessoas com os rostos comuns, ou pelo menos sem maiores problemas, não seriam atingidas por deficiências psicológicas. Viveriam alegres, felizes, autoconfiantes, livres de ansiedade e preocupações. Sabemos muito bem que isso não é verdade. Sabe quando você vai no cabeleireiro? E você faz tudo, todo mundo ali fala que você tá maravilhosa. Na hora você tem uma empolgação, mas quando você sai de lá, você ainda não se sente maravilhosa e começa a criticar aquele corte, fala que tá horrível e que você é horrível, blá blá blá. É sobre isso que nós estamos falando. Naquele momento que você comprou a roupa, e aí você se sentiu linda, maravilhosa, mas depois, quando chega em casa, você joga aquela roupa no canto e você não consegue usar ela, porque você não se sente bem. É disso que nós estamos falando. Tampouco essa teoria consegue explicar as pessoas que visitam o consultório de um cirurgião plástico e exigem um lifting facial para eliminar uma feiura imaginária. Há mulheres nas faixas de 35 ou 45 anos que estão convencidas de que parecem velhas, mesmo que tenham uma aparência correspondente à idade. E, em muitos casos, bastante atraente. Entenderam, né? A onda que a gente está tendo de puxadas, rebuscadas e nananadas. Eu sei, gente, parece ser lindo. Mas às vezes você precisa ouvir. Tá tudo bem, você tá dentro da sua idade. Alguns jovens se convencem de que são feias apenas porque as dimensões da boca, do nariz ou dos seios não se assemelham às das estrelas de cinema. Perigo da comparação? Há homens que acreditam ter orelhas muito grandes ou narizes desproporcionais. O cirurgião plástico ético nem sequer consideraria operá-los. Mas, infelizmente, os charlatões ou os chamados médicos de plástica estética, que nenhuma associação médica admite como membros, não têm tais escrúpulos. Essa feiura imaginária é muito comum. Uma pesquisa com universitários mostrou que 90% estavam insatisfeitos com sua aparência. Se as palavras normal e médio significam alguma coisa, é óbvio que 90% dessa população não pode ter uma aparência normal, diferente ou defeituosa. Pesquisas semelhantes mostraram que quase a mesma porcentagem da população geral encontra algum motivo para se constranger da própria imagem física. Essas pessoas reagem como se tivesse alguma desfiguração real. Sente o mesmo constrangimento e desenvolve os mesmos medos e ansiedades. Sua capacidade de viver com plenitude é bloqueada. Isso sufoca
pelo mesmo tipo de bloqueio psicológico. Suas cicatrizes, embora mentais e emocionais, são igualmente incapacitantes. Autoimagem, o verdadeiro segredo. A descoberta da autoimagem explica todas as aparentes discrepâncias que discutimos. É o denominador comum, o fato determinante em todas as histórias de casos, os fracassos e os sucessos. O segredo é este: para realmente viver, isto é, encontrar uma vida minimamente satisfatória, precisamos conquistar uma autoimagem adequada e realista com a qual possamos conviver. Devemos achar o nosso eu aceitável, ter uma autoimagem saudável, um eu em quem confiemos e acreditemos, o qual não nos cause vergonha de ser, que nos permita a liberdade de expressão criativa. Um eu que corresponda à realidade e assim funcione no mundo real. Conheça a si mesma, seus pontos fortes, suas fraquezas, e seja honesta consigo em relação a ambos. Sua autoimagem deve ser uma representação razoável de você, nem mais nem menos do que é de fato. Você entendeu, né? Quando essa autoimagem está íntegra e segura, você se sente bem. Quando está comprometida, sente-se ansiosa e insegura. Quando a autoimagem é adequada e você se orgulha dela, tá? Anotou, né? Orgulha dela. Sente-se autoconfiante. Sente que é livre para ser você mesma e expressar. É o seu melhor. Quando é objeto de vergonha, você tenta escondê-la em vez de expressá-la. A expressão criativa é bloqueada. Você se torna hostil e difícil de conviver. Se uma cicatriz facial aprimora a autoimagem, como no caso do duelista alemão, a autoestima e a autoconfiança se fortalecem. Se uma cicatriz facial compromete a autoimagem, como no caso do vendedor, há a perda da autoestima e da autoconfiança. Após corrigir um problema facial por meio de cirurgia plástica, ocorrerão mudanças psicológicas dramáticas, apenas se houver uma correção correspondente da autoimagem mutilada. Às vezes, a imagem de um eu desfigurado persiste mesmo depois de uma cirurgia bem-sucedida, da mesma forma que o membro fantasma pode continuar a sentir dor por anos depois da amputação. No mês de janeiro, lá na nossa comunidade de Rainha Forever, nós falamos muito sobre isso, porque a gente falou sobre corpo. E um dos assuntos que a gente abordou foi: por que algumas pessoas emagrecem e depois elas voltam a engordar? Essas pessoas emagrecem e voltam a engordar porque muitas vezes elas ainda estão presas à primeira imagem, a imagem delas gorda. E aí, quando elas emagrecem, elas sentem estranhamento. Esse estranhamento é tão grande, que elas voltam a engordar. Para voltar na imagem que elas estão acostumadas. E é por isso que a psicocibernética auxilia essas pessoas, para elas se visualizarem nesse novo corpo, se visualizarem com essa nova face, entendeu? E aí sim conseguirem atingir e manter os seus objetivos, tá? Isso funciona para a questão do emagrecimento, mas também funciona na questão das finanças. Se você é uma pessoa que está acostumada a ter dívida sempre, o que acontece? Eu já peguei clientes que aconteceu isso, gente. Presta atenção. Você está sempre acostumado a ter dívidas, né? Aí você vai quitar todas elas. Não tem mais carta de cobrança na sua casa, não tem mais ninguém te ligando, não tem mais e-mail. Fica um silêncio, um vazio. Tem a euforia inicial, mas depois fica vazio. E aí fica uma sensação que está faltando algo. E nessa sensação que está faltando algo, não é de propósito, não é consciente. Você cria dívida de novo. E aí as cartas voltam, as ligações voltam, os e-mails voltam, e aquela turbulência que você estava acostumada, volta.
E aí você fica nesse ciclo vicioso. Quita as dívidas, um tempo de paz, faz dívidas de novo, quita as dívidas, um tempo de paz, faz. Lá no Rainha Forever, por isso que é uma comunidade lá no Rainha Forever, que nós vamos tratando mês a mês para você sair desse ciclo. Para sair desse ciclo, mudando a autoimagem, mudando o seu ambiente, né? Porque assim, ok, é um ambiente que não tem mais cartas de cobrança. O que tem nesse lugar? Ah, tem momentos agora que eu posso tirar para mim? A minha mente, que estava sempre ocupada em contas, agora está parada? Agora eu posso descansar. Agora eu posso olhar para outras coisas. Entende? Então, é uma mudança desse eu, dessa autoimagem. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de ambiente, são pessoas novas que você conversa. E isso vai auxiliando a você manter esse novo eu por muito mais tempo, tá? Então, por isso que eu chamo vocês, vem pro Rainha Forever, tá? As inscrições estão até o dia 9/4. Tá um valor super especial. Tem uma lista de espera aí, então se inscreve na lista de espera do Rainha Forever para você conseguir eu te mandar esse link com valor especial, tá bom? 9/4 começa, quer dizer, amanhã, né? Amanhã já começa, gente. Quem entrar até amanhã tem valor especial, depois já não tem mais o valor especial, tá bom? Então, bora lá para o nosso encontro. O nosso primeiro encontro do Rainha Forever, meninas, vai ser maravilhoso. Porque o primeiro encontro do Rainha Forever caiu no nosso encontro com dinheiro, né? Então vai ser um encontro muito divertido. Tem menina que traz taça de vinho, tem menina que traz água com gás, tem menina que traz taça com suco, porque é um encontro que a gente faz com o dinheiro. As meninas trazem a sua planilha, quem é do caderno traz o caderno, e a gente faz uma festa, é uma celebração. Não é aquela coisa que as pessoas às vezes têm ainda a imagem de uma planilha que controla, de uma planilha chata, blá blá blá. Não! É uma festa, é uma celebração, porque aquilo vai trazer a liberdade para muitas mulheres. Aquilo é que vai auxiliar essas mulheres a transformar suas viagens em realidade, transformar a troca do carro em realidade. Entende? Então, minha amiga, eu super te indico. Vem pro Rainha Forever. Já clica aqui no link e vem fazer parte disso, tá? Sim, começa hoje, dia 9, começa às 18 horas, tá bom? Hoje, 9 horas, 18 horas. Então, aproveite, você tem aí poucas horas para entrar na nossa comunidade do Rainha Forever. E vamos continuar com a nossa leitura. Comecei uma nova carreira. Essas observações me levaram a uma nova carreira. Há alguns anos, me convenci de que as pessoas que consultavam um cirurgião plástico precisavam de mais do que cirurgia. E algumas delas não precisavam de qualquer cirurgia. Se tratasse os pacientes como um todo, em vez de apenas um nariz, uma orelha, uma boca, um braço ou pernas, precisava estar em posição de dar-lhes algo mais. Precisaria ser capaz de mostrar a eles como obter um lifting espiritual, como remover cicatrizes emocionais, como mudar atitudes e pensamentos, tanto quanto a aparência física. Esse estudo foi muito gratificante. Hoje estou mais convencido do que nunca disto. Cada um de nós realmente quer, no fundo, mais vida, felicidade, sucesso, paz de espírito, ou qualquer que seja a própria concepção de bem supremo, são vivenciadas em sua essência como mais vida. Quando experimentamos emoções expansivas de felicidade, autoconfiança e sucesso, desfrutamos mais vida. Já à medida que inibimos nossas habilidades, frustramos os talentos dados por Deus e nos permitimos sofrer de ansiedade, medo, condenação e ódio de nós mesmos, nós mesmas. Sufocamos a nossa força vital, que possuímos, e damos as costas ao dom recebido de nosso Criador. Ao negarmos o dom da vida, abraçamos a morte. Programa para uma
vida melhor. Na minha opinião, durante os últimos 30 anos, a psicologia tornou-se muito pessimista em relação à mulher e sua potencialidade para mudança e grandeza. Uma vez que psicólogos e psiquiatras lidam com as chamadas pessoas anormais, a literatura se ocupa quase exclusivamente das anormalidades da mulher e suas tendências à autodestruição. Temos que muitas pessoas tenham lido tanto sobre esses assuntos que passaram a considerar ódio, instinto destrutivo, culpa, autocondenação e todos os outros aspectos negativos como comportamento humano normal. A pessoa comum se sente fraca e impotente quando pensa na perspectiva de conquistar saúde e felicidade, quando para isso precisará trabalhar sua insignificante vontade contra essas forças negativas da natureza humana. Se esse fosse um retrato verdadeiro da natureza e da condição humana, o autoaperfeiçoamento seria inútil. No entanto, as experiências de meus muitos pacientes confirmaram que não precisamos fazer o trabalho sozinhas. Não precisamos fazer o trabalho sozinhas. Existem dentro de cada uma de nós o instinto de autopreservação, que sempre busca a saúde, a felicidade e tudo que contribui para mais vida. Ele funciona por meio do que chamo de mecanismo criativo, ou, quando uso corretamente, mecanismo de sucesso, o qual é integrado a cada ser humano. Novos insights científicos sobre o subconsciente. Aí a gente vai ler isso sexta-feira, tá bom? Dia 10, a gente lê sobre novos insights científicos sobre o subconsciente. Vejo vocês amanhã. Sextou, hein? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.